Meus queridos, boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para nossa aula de ciências do terceiro ano, tá certo? Você vai acompanhar aí no seu livro, a partir da página 232, tá certo? Onde nós vamos falar sobre formação do solo. Na nossa última aula, que eu já estou aqui com o meu livro, tá? Nós falamos sobre os diferentes tipos de solo e hoje vamos falar sobre a formação dele, tá certo? Não somente a formação do solo, mas também vamos tratar de outros assuntos, como o ar e a água, tá bom? Até porque nós estávamos estudando recursos naturais. Então vamos lá, né? Formação do solo. Você vai acompanhando aí a leitura, tá certo? Após a nossa aula, né, quando você for fazer as suas atividades, você também pode ter aí outras fontes de pesquisa, certo? Dá uma olhadinha na internet, em outros livros, para enriquecer os seus conhecimentos, tá bom? Então vamos lá? Formação do solo, página 232, tá bom? Vamos acompanhar? Formação do solo. A exposição ao vento, ao sol e às águas desgasta as rochas que estão na superfície da terra. As rochas desgastadas vão se transformando em pequenos grãos ao longo de milhares de anos. Esses grãos formam a camada do solo, na qual as plantas podem se fixar e crescer. É tanto que você pode ver aí até um simbolismo aí, né, simbolicamente, aí uma comparação nessas figuras que estão aí no seu livro, né? As rochas, os solos jovens, né? E aí, olha, a ação do vento, né? Do sol, e aí algumas pedrinhas, né? Se soltando, e aí o solo as rochas se desgastando um pouquinho, né? Olha, solo jovem, solo maduro, né? Você pode observar aí a formação das rochas. Essa daqui é a representação, quase que não sai, do processo de formação dos solos, tá bom? Vamos falar de erosão. O que seria erosão? Vamos entender. O desgaste ou arrastamento do solo é denominado erosão. Eu vi um exemplo de erosão, via muito isso na rua em que eu morava, numa cidadezinha aqui próximo. E essa rua, gente, ela não era calçada, não era uma rua calçada, ainda era aquele rua de sítio, né? Que o chão, né? A terra, a rua, quase que me atrapalhei até aqui no modo de falar. Aquela rua de terra, né? Que não tem calçamento. E aí o que acontece? Muitas pedrinhas, né? O barro. E aí quando chovia, gente, que ainda mais que era uma ladeira, que a água vinha de cima para baixo, né? A água ia arrastando, levando as pedrinhas e as pedrinhas vinham trazendo também areia, né? Vinha trazendo a terra e ia formando ali alguns buracos, né? Algumas depressões na rua, na descida, ficava cheio de buraco, é tanto que dificultava até para quem viesse descendo a ladeira de moto, de carro, né? Porque ficava realmente bem desgastado mesmo, né? Isso aí é um exemplo de erosão. A erosão pode ser ocasionada por vento, chuva, como eu acabei de citar o exemplo, pelo calor excessivo, porque às vezes a terra racha, né, vai se desprendendo, entre outros fatores, e prejudica o ambiente, pois enche lagos e rios de terra, que é o que acontece no caso aí de ladeiras, né? Quando vem descendo a terra, né? No caso da chuva, por exemplo, né? Vem descendo, e aí os lagos, né, vão ficando, que estão embaixo, ficam cheios de terra, provocando enchentes, né? Porque se está ocupando o lugar da água, a água vai escoar para outro lugar, não é isso? E aí vai provocar alagamentos. E a morte de espécies de animais e vegetais. O ser humano também é responsável pela erosão em razão do uso de técnicas agrícolas indevidas e do desmatamento que, além de deixar muitos animais sem alimento e abrigo, elimina a camada protetora do solo. Uma das formas de evitar a erosão do solo é mantê-lo sempre com plantas ou gramado, pois a vegetação em geral protege a sua camada superficial. Por exemplo, aí, um exemplo de que técnicas agrícolas podem destruir o solo, inclusive cheguei a fazer até um cordel sobre isso, é quando os agricultores
né? Inclusive nós já comentamos isso em aula de meio ambiente, quando os agricultores fazem queimadas, né? Olha, veja bem como é que acontece o processo. Os agricultores plantam, né? Isso os agricultores que não têm conhecimento, tá? Plantam, aí o que é que eles normalmente dizem? Que depois da colheita, né? Depois de retirar todas as plantinhas, no caso aqui na nossa região, quem planta milho e feijão. Depois de retirar tudo, o que é que eles fazem para preparar a terra, né, para o próximo plantio? Eles juntam, tiram todo o mato ali ou fazem queimadas, né? E essas queimadas vão destruindo os nutrientes que tem no solo. Porque o solo não é simplesmente areia. Você olha assim para a terra, você não dá nada pela terra, né? Mas ali não tem simplesmente terra, simplesmente pedrinhas, rochas, simplesmente areia. Aquela terra ela está cheia de nutrientes, né? Que as demais plantas vão precisar quando for plantado novamente. E aí essas queimadas, né? O calor excessivo vai destruindo aquela terra, os nutrientes daquela terra e deixando ela pobre, né? E podendo causar até um deserto, uma desertificação daquele lugar. Então, assim, segundo os agricultores, dizem que quando fazem as queimadas, né, da primeira vez que faz a queimada, a terra fica bem fértil. Realmente, de certa forma, fica porque os nutrientes que estão mais embaixo, eles vêm para cima, né? A terra vai ficando bem fértil. Só que na segunda vez que faz a queimada, ela vai empobrecendo, porque vai sugando ali, o calor vai matando todos os nutrientes que tem, vai tirando ali as suas substâncias importantes. E aí aquela terra vai chegar um período em que ela vai ficar assim, infértil, ela não vai servir mais para plantar, né? Aquilo que for plantado lá não vai crescer, não vai brotar com tanta rapidez, né? Das outras formas. Ainda que coloque adubo, ela não vai ser mais como antes, tá? Então é muito importante aí observar essas coisas, é muito importante sempre esclarecer pessoas que moram no campo, né? Que tem esse hábito agrícola aí de queimar, bom sempre prestar atenção. Ao derrubar uma árvore, é preciso plantar outra no lugar para que a vegetação continue conservando o solo e o ambiente seja preservado. A prática de replantar árvores é chamada de reflorestamento, tá certo? Inclusive tem muitas organizações aí que fazem, né, esse programa aí de reflorestamento. Bom seria que todos fizessem, infelizmente nem todos fazem. Inclusive, gente, nós temos no Brasil um problema muito sério na questão do desmatamento, né? Das pessoas que vão ali acabando com as nossas florestas, retirando árvores muitas vezes para uso, né? O uso ali das indústrias, né? E acabam não plantando outras no lugar. Indústria não só de madeira, né, para construções, para construção civil, mas também assim as árvores que são retiradas para o comércio de papel e outras coisas mais. É muito importante essa questão do reflorestamento, essa questão de tirar uma árvore do lugar e plantar outra, sabe? Muito importante mesmo. Inclusive, isso me faz lembrar o problema que nós estamos enfrentando exatamente nesse momento com a queimada que houve lá no Pantanal, né? Quantas vidas, gente, olha, para você ter ideia, essa questão de arrancar árvores, né, de derrubar árvores, não prejudica só na parte dos vegetais, não, prejudica também na parte dos animais, né, que vão perdendo seu habitat ali, e isso é muito triste, a gente vê bastante nas redes sociais fotos, né, imagens de animais mortos, de animais queimados, uma situação bem complicada, muito triste que os brasileiros estão passando nesse momento. Na página seguinte, que é a página 233, nós vamos falar agora sobre os minerais, tá certo? Muitos recursos minerais são extraídos do solo. Um exemplo disso aí são aí as pedras preciosas, né, que a gente tanto admira, né? Eles são transformados pela indústria, né, pelas indústrias que os usam como matéria-prima para a fabricação de vários produtos. Veja alguns exemplos. Da bauxita, que é essa figura que você está vendo aí, esse tipo de rocha que você está vendo, é obtido o alumínio, com o qual são produzidas panelas, bandejas, baldes, bules e pratos, entre tantos outros objetos diversos, tá?
Com o ferro, fabricam-se ferramentas, máquinas e etc. É um mineral de grande utilidade usado na produção de aço, né? O aço é feito a partir do ferro. Com a prata, o ouro e a platina, fabricam-se joias e peças utilizadas na área médica, né? Inclusive, tem gente até que usa, né? Em casa aí de quebra de osso, tem gente que usa no dente, né? Do petróleo retira-se gasolina, querosene, carvão, óleo diesel e gás de cozinha, entre outros derivados. Inclusive, uma curiosidade, do petróleo a gente também retira o asfalto. O asfalto, eu não sabia disso, mas olha como é importante a gente prestar atenção nas aulas de ciência. Em uma aula de ciência que eu tive há muitos anos atrás, lá na 8ª série, lá no chamado primeiro grau, antigamente, né, que o ensino fundamental era chamado de primeiro grau, meu professor, que inclusive ele trabalhava em laboratório, trabalhava com algumas coisas científicas, e ele explicou que do petróleo pode ser feita a borracha. Foi daí que eu vim entender que existem 2 tipos de borracha. A borracha que é extraída da seringueira, né, que a gente vai estudar um pouquinho sobre isso ainda, e a borracha que é feita a partir do petróleo, né, que é a borracha dos pneus, certo? Borracha de pneu é feita a partir do petróleo. Outra coisa que a gente descobriu foi a respeito do asfalto, né? Ele explicou pra gente que o asfalto é feito a partir da borra do petróleo. O que seria a borra? Vamos prestar atenção. Quando a mamãe faz o café, que ela vai coar o café, não fica aquele pó do café já passado a água quente, né? Num coador, pronto. O petróleo, ele tem uma borra parecida com aquilo dali, certo? Uma borra preta, assim, que nem a do café. E essa borra do café, do petróleo, essa borra do petróleo, esse pozinho, né? Esse farelo, essa substância misturada com outros nutrientes forma o asfalto que a gente vê aí na pista, né, nas ruas, tá bom? Então, aí embaixo você vai ter uma atividade. Questão 1. Por que o solo é importante para o ser humano? Você vai responder com as suas palavras, né, de acordo com o que nós lemos. Na página seguinte, nós vamos estudar sobre o ar, página 234. Vamos entender o ar, tá bom? Dá uma respirada funda assim, ó. Respira fundo, isso. Agora você vai entender a importância do ar. O ar é um recurso natural indispensável à maioria dos seres vivos. Se não existisse o ar, as pessoas, os animais e as plantas não conseguiriam respirar e não sobreviveriam. O ar também é usado para mover embarcações à vela e encher pneus, bolas e balões, por exemplo. Em lugares nas quais predominam áreas verdes, como fazendas, sítios, chácaras e também no litoral, o ar é mais puro do que nas cidades. A poluição do ar nas grandes cidades é intensa, mas podemos tomar algumas atitudes para reduzi-las. Inclusive, eu tenho até um exemplo. Eu moro na Paraíba desde o ano de 2003. Veja bem, faz tempo, né? Olha só, já fez 17 anos. E eu tenho um probleminha de saúde chamado sinusite, que é um problema respiratório que dói isso daqui. Acho que o papai e a mamãe que deve estar aí perto de você ou algum adulto vai saber explicar também para você. Dá uma dor, entope, às vezes entope, essa área aqui, ó. Certo? E dá uma dor de cabeça terrível, terrível. Isso aqui enjoa bastante e às vezes fica difícil de respirar, certo? No meu caso, já houve situações em que isso aqui inflamou tanto, e isso a gente não vê, gente, é por dentro. Inflamou tanto que os olhos ficaram inchados assim, ó. Inchadinhos assim, de tanto que inflamou essa parte aqui, né, ao redor dos olhos, e aí acabou até prejudicando a minha visão por uns 2 dias. Para você ter uma ideia como essa doença, assim, como esse problema é chato, é desagradável. E aí o que acontece? Esse problema, ele é causado principalmente por conta de poeira, mofo, às vezes o calor excessivo, a mudança de temperatura, certo? Mas nos locais que tem muita poluição, ele se manifesta com mais intensidade. E aí, pouco antes, né,
de eu vir embora para cá, para Paraíba, que eu a princípio eu não morei em Campina Grande, eu morei numa cidadezinha pequena chamada Barra de Santana. E a princípio eu estava com esse problema seríssimo, sério, eu já não sabia o que fazer, muito agoniada, às vezes não conseguia respirar direito, isso aqui doía, não podia sentir qualquer cheirinho de fumaça, qualquer coisinha de fumaça, por menor que fosse, não podia sentir, que já começava a latejar. E foi tão interessante que quando eu me mudei para Barra de Santana, na mesma semana, gente, que eu cheguei, eu melhorei, eu fiquei boa, porque o ar nesses locais de zona rural, ele é mais puro. Então, quando você respira aquele ar puro, aí os problemas respiratórios vão sendo aliviados. Por isso que no livro diz aqui, ó, que nesses locais o ar é mais puro, né? Então, vamos lá. Temos aí algumas figuras, né, representando a questão da poluição. O uso de meios de transporte alternativos, como bicicleta, diminui a quantidade de veículos que circulam nas cidades, o que ajuda a reduzir a poluição do ar. A fumaça das fábricas diminui quando são adicionados filtros especiais às chaminés. O plantio de árvores e sua preservação contribui para melhorar a qualidade do ar. Inclusive, eu morei no Maranhão, gente, numa cidade vizinha que tem, a cidade que eu morei, que foi em Timon, no Maranhão. Então, onde eu morei ficava vizinho de Teresina, no Piauí. O governo do Piauí ele tem uma preocupação muito grande com essa questão das árvores, do plantio de árvores, para que o ar das pessoas lá, né, dos piauienses, ele seja mais puro e evite mais problemas de saúde. Eu acho isso uma alternativa muito legal, né, uma estratégia muito boa. Aí nós temos uma aula prática, certo? Um exercício, olha, reúna-se com seus colegas e juntos façam esse experimento. No caso, vocês vão aí fazer junto com o papai e mamãe, tá? Tigela funda de plástico, copo transparente. Enche a tigela com água até a metade. Coloca o copo virado com a boca para baixo dentro da tigela. Depois, incline um pouco o copo e veja o que acontece. Ao colocar o copo na tigela, o que aconteceu? Aí você vai responder as perguntas, tá? 2. Ao inclinar um pouco o copo, o que aconteceu? 3. Explique o que impedia a entrada de água no copo. Certo? Dando um pulinho para a página seguinte, que é a página 235, onde você vai ler aí sobre a água. Vamos lá. A água é indispensável a todos os seres vivos. Todas as formas de vida precisam delas para manter o organismo em bom funcionamento. Inclusive, você pode passar até um tempão com fome, mas sem água você não consegue. Os animais, os seres humanos necessitam de beber água para sobreviver. As plantas também dependem desse recurso. A água é indispensável para a sobrevivência de todas as plantas e de todos os animais, inclusive o ser humano. Devemos nos manter sempre hidratados, tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Olha que interessante, né? E às vezes a gente não bebe nem 1 litro inteiro. É importante beber água. Por ser um bem precioso, devemos consumir água de maneira responsável para garantir às gerações futuras as reservas desse recurso. Medidas simples podem ser tomadas pelos cidadãos para economizar água. Veja, não lavar calçadas em quintais, apenas varrê-los, diminuir o tempo no banho, fechar a torneira enquanto escova os dentes, usar um balde para lavar o carro em vez de mangueira. Na natureza, a água é encontrada em 3 estados: líquido, sólido e gasoso. A maior parte da água na Terra encontra-se no estado líquido, tá? E podemos observá-lo nos mares, nos rios, nas quedas d'água, né? Nas cachoeiras, cascatas, nos lagos e no solo. A água no estado sólido pode ser encontrada na forma de gelo, né? Quando você bota o gelo lá na forminha e coloca no congelador, ela se solidifica, né? Ela fica sólida, fica durinha. Também neve ou em geleiras, né? Quando se forma ali aquelas montanhas de gelo, né? Que eu particularmente acho lindo. Em estado gasoso, a água adquire a forma de vapor. Quando está nesse estado, não podemos vê-la. Que é, por exemplo, quando a panela está no fogo, que está fervendo, a panela com água, né? E aí, de repente, aquela água começa a secar. E aí você vê só aquela fumacinha, só aquele vaporzinho em cima. Aquilo dali é a água, né? Sendo transformada em vapor. Por isso que a gente diz que ela está secando, né? Secou no estado líquido e foi transformada em vapor.
As plantações e hortas precisam de irrigação, né, com água aí. Nessa imagem, há água nos 3 estados: sólido na geleira, líquido no mar e gasoso no ar, que não conseguimos enxergar, tá bom? Na página seguinte, 236, vamos aprendendo um pouco mais. A água que abastece as cidades vem dos rios, dos poços e das cisternas, mas só pode ser consumida se receber cuidados especiais. Né? O caso aí de quem mora nos sítios, na cidade que eu morei, não tinha água encanada, só em uma determinada parte da cidade. É tanto que no povoado que eu morava, vinha um caminhão-pipa trazido pelos bombeiros ou às vezes pelo exército e enchia a cisterna pública e os moradores iam pegar uma certa quantidade, alguns baldes de água para passar o dia. Tinha gente que tinha cisterna em casa, né? E comprava a pipa d'água também. Mas ela precisa ser tratada, tá, gente? Essa água vai para as estações de tratamento de água, ETAs, locais com equipamentos apropriados para limpá-la de micro-organismos e de outras impurezas. Depois de tratada, a água já pode ser utilizada e vai para os reservatórios, de onde é distribuída a residências, indústrias e outros locais. Mesmo após ter recebido o tratamento, a água que chega às residências não deve ser bebida. Ela passa por muitos canos e entra em contato com impurezas. Por isso, antes de ser consumida, deve ser filtrada ou fervida. A água pronta para beber é denominada água potável, tá? Não tem sujeira, cor, nem cheiro ou sabor, tá bom? Micro-organismo. O que é micro-organismo? Vamos entender. É um ser vivo microscópico, ou seja, não dá pra gente ver a olho nu, tá? Só com a ajuda do microscópio. Ou seja, tão minúsculo que não pode ser visto que só pode ser visto com o uso de microscópios especiais, né? Que são aparelhos que aumentam muitas vezes a imagem de um objeto. Exemplo de micro-organismos são os vírus, como o da dengue, né? Que são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Nas atividades que você vai ver aí, vamos lá. Atividades 1. Reescreva as frases a seguir, corrigindo as informações. A água não é importante para a vida. E aí você vai corrigir e colocar da forma correta, tá certo? B. A água pronta para beber é denominada água não potável. C. A maior quantidade de água na Terra está no estado sólido. Isso é verdade ou mentira? Aí você corrige, tá? 2. Escreva 3 exemplos de uso doméstico da água. Essa tá muito fácil, molezinha, molezinha. Pesquisando. Em seu bairro ou na escola, há algum programa de coleta seletiva de lixo e de reciclagem? Caso haja, converse com seus pais e vizinhos e descubra os benefícios que esses programas trouxeram para os moradores do bairro ou para a comunidade escolar. Então, aqui na escola, particularmente, nós não temos, porque nós estamos providenciando aqueles reservatórios, né, de lixo da coleta seletiva, mas a gente sempre separa garrafas descartáveis. Porém, aqui no bairro e vizinho tem alguns locais de coleta de reciclagem. E sempre pela manhã, né, antes do carro do lixo passar, do caminhão do lixo passar, sempre passam as pessoas que coletam recicláveis, né, papelão, garrafas de vidro, garrafas descartáveis, metal e outras coisas mais. Página seguinte, 237, relembrando o que são recursos renováveis. 2. Cite 2 exemplos de recursos não renováveis. 3. O Sol, além de iluminar e aquecer nosso planeta, fornece energia que pode ser convertida em energia elétrica. Quais são os benefícios da energia solar? 4. No diagrama de palavras, encontre o nome dos minerais e escreva-os para completar corretamente as frases, né? Nesse caso, as palavras. Que frases são essas? Vamos lá. Letra A. A, tracinho, é utilizado na produção de alumínio. B. O, tracinho, é muito importante na fabricação de ferramentas e máquinas. C. A gasolina, o querosene, o carvão e o óleo diesel e o gás de cozinha são produzidos do tracinho, aí você completa. 5. Marque a alternativa incorreta em relação à formação e ao uso do solo. A água e o vento são 2 elementos que desgastam as rochas. O processo de formação dos solos ocorre durante apenas 1 ano. A rocha desgastada se transforma em pequenos grãos. Algumas técnicas agrícolas utilizadas pelo ser humano provocam erosão.
Questão 6. Como percebemos a existência do ar? E 7. Explique. Se a água é um recurso renovável, por que é importante preservá-la? E aí você responde todas essas questões, porque na próxima aula nós vamos estudar sobre as plantas, tá bom? Nossa aula foi um pouquinho grande hoje, mas eu sei que você vai tirar de letra, tá bom? Pode pesquisar outras formas, se tiver dúvida, dá um alô, tia Lu, que a gente ajuda você, tá certo? Um grande abraço aí pra você.